É interessante como Deus fala e é muito interessante como Deus faz as coisas. E eu estava procurando um texto, clamando, orando ao Senhor, e eu pedindo ao Senhor, Pai, dá um texto para falar ao seu povo, que não venha do meu coração, que não venha da minha visão, do que eu vejo, que não venha do que eu penso, que não venha daquilo que eu compreenda, mas, Senhor, fala algo para o seu povo que vem do seu coração. E é interessante como Deus faz com que essas coisas sejam confirmadas. E, por exemplo, e aí, quando o pastor Valdemir pega aqui no momento do louvor, ele vem, pega o microfone e ele vai ler o texto. Aí qual é o texto que o pastor Valdemir lê? O texto em que o Senhor tinha ministrado ao meu coração. Então, só há uma confirmação. O Senhor quer muito falar conosco através desse texto. Amém, queridos? Não. Esse amém, só alguns estão querendo entender o texto, assim, saber sobre o texto. Amém, queridos? Amém. É isso, aí sim. Nós temos que lembrar que nós somos igreja. E a igreja do Senhor não é uma igreja de tímidos. Embora eu diga que eu sou muito tímido. E apesar da minha timidez, a minha timidez ela não me para. A minha timidez ela não me faz calar. A minha timidez ela me faz até tremer, mas ela não me faz desmaiar. Ela não me pausa. Então a timidez não pode nos deixar nesses momentos tímidos. E a gente não pode ficar acanhados, porque nós estamos na casa do Senhor e nós estamos diante do nosso Deus, como a gente diante do louvor, no louvor a gente entrou na presença do Senhor, então a gente não pode estar tímidos e acanhados, mas a gente tem que estar alertas, a gente tem que estar despertos com tudo que está acontecendo durante o culto, amém? E isso está começando a melhorar. E eu quero que os irmãos prendam a sua atenção para esse texto. Eu quero que os jovens e os adolescentes, ainda mais do que toda a igreja, prestem muito atenção sobre esse texto. Cadê os jovens? Levantem as mãos, os jovens aí. Bastante jovens. E tem jovens que estão tímidos, jovens de 50, né? 60, estão meio tímidos. Né? Mas, certamente, esses jovens abaixo dos 40, eu quero que vocês prestem muito bem atenção nesse texto. Por que eu estou alertando muito os jovens? Os adolescentes também. A partir aí dos 13, 14, 15 anos que estão aqui. Por que eu estou chamando a atenção de vocês para este texto? Porque esse texto, ele está falando sobre o nosso posicionamento, sobre quem nós somos e em que momento da vida nós atuamos como filhos de Deus. Porque nesses momentos da vida que nós estamos atravessando agora, nesse contexto da história do Brasil, de Brasília, do mundo, o que nós assistimos na televisão ou que os jovens acompanham pela internet, muitas vezes o que nós estamos vendo atualmente não é o contexto daqueles que dizem ser filhos de Deus. E o que me deixa mais incomodado é que o contexto do mundo, as falas do mundo, as atitudes do mundo, o que mais chama a atenção no mundo, não desperta aqueles que são chamados em Deus. Aqueles que receberam de Deus a graça. Aqueles que receberam de Deus uma nova vida. E meus amados, jovens, adolescentes e todos os outros irmãos aqui já maduros,
muitos ainda trabalhando na sua área de trabalho. Nós precisamos nos alertar para o tempo da igreja, para o tempo dos salvos, para o tempo daqueles que foram em Cristo chamados. Não é mais, não é, já, aliás, há muito tempo já não é mais o tempo de estarmos adormecidos. É tempo da igreja viver de fato, o seu chamado. Mas para que isto aconteça, uma coisa precisa ser real na nossa vida. Sabe o que é? Não é o título de crente. Não é o título de ser membro de uma igreja. Não é eu amo a Deus. Não é dizer que eu pertenço a Jesus. Porque as afirmações, sem as ações, apenas são afirmações, sem nenhum efeito. Vocês estão entendendo? Jovens, adolescente, abaixo dos 40 aí, deixa eu falar para vocês aqui, prestem atenção. Vocês têm um desafio gigante nas mãos de vocês. Só que tem um detalhe: nenhum jovem na Bíblia foi levantado pelo Senhor para que fosse envergonhado. O problema do jovem é achar que vai passar vergonha. Não. Ou que não vai fazer parte de um outro grupo. Ou que no seu lugar de escola ou faculdade vai ser deixado de lado por causa das suas atitudes ditas estranhas. Mas deixa eu te falar. Mesaque, Abdinego, Daniel, Davi ainda, quando jovem chamado, estes fizeram alguma diferença no contexto bíblico, na história da igreja, na história do reino de Deus? E por que nós olhamos para estes e olhamos e dizemos assim: olha que grandes heróis são estes, e achamos que é tão distante de nós esta realidade? Se o mesmo Deus que os chamou, se o mesmo Deus que os capacitou, se o mesmo Deus que os separou, é o mesmo que tem nos chamado, nos separado e nos capacitado. Não há distância da realidade deles para a nossa realidade. Apenas há uma diferença. E que diferença é essa? Vamos ler. Romanos capítulo 6. A partir do versículo 1. Diz assim: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Temos que lembrar que esta pergunta, esse questionamento, ele está vindo de um outro texto. E que esta alerta aqui de Paulo, do apóstolo Paulo, aos romanos, é porque existia e ainda existe mais ou menos uma ideia que nós temos que viver de graça em graça, e buscando a graça, e viver debaixo de uma graça, e esperar mais graça, e que venha mais sobre nós a graça. Ei, peraí, o que é de fato a graça?
revelação para aqueles que querem viver de graça em graça e mergulhados na graça e receber mais a graça. Preste atenção, para quem é a graça? E o texto anterior vai nos dizer, a graça veio por causa do pecado. E aonde superabunda o pecado, o que acontece? O que acontece, igreja? Vai superabundar o que, gente? Vocês estão mais tímidos do que eu. Não estou acreditando nisso, isso não é verdade, não pode ser. Não existe ninguém mais tímido que eu nessa terra. Aonde superabundou o pecado, vai superabundar a... Por quê? Porque a graça é perdão. E aí Paulo está perguntando, ei, vem cá. Para que recebamos mais graça, para que vivamos mais a graça, é necessário que nós vivamos mais pecados, para que venha mais graça, para que venha mais graça, e mais graça. Então nós vamos viver pecando para que recebamos mais graça. A graça é perdão. A graça é quando o Senhor te tira do lamaçal e te traz para a sua maravilhosa presença, e Ele ali está praticando em sua vida agora a graça, o teu resgate, a tua restauração, o teu novo viver em Cristo Jesus. Isto é graça, e a graça já é recebida. A graça, já recebemos a graça. Agora vamos progredir, vamos adiante. Mas para que isso continue, vamos verso 2. De modo nenhum, como viveremos ainda no pecado? Nós que já morremos para ele? Por que já morremos para o pecado? Porque a graça nos já alcançou. Ei jovem, ei adolescente, ei meu irmão, deixa eu falar, a graça do Senhor já te alcançou. É por isso mesmo que você está aqui hoje, nesta noite, aqui você está, porque a graça do Senhor te alcançou. Ei, se você ainda não entendeu isso, deixa eu te falar, você não está aqui por outro motivo. Você não está aqui porque você comprou um ingresso. Você não está aqui porque você recebeu um convite especial, bonitinho, com um lacinho e dizendo, olha, se vier vai ganhar brindes. Você está aqui porque, de alguma maneira, em algum momento da sua vida, a graça do Senhor te alcançou. E é por isso que nós vamos viver ainda no pecado? Não! Não! O pecado agora deve ser passado. O pecado não pode ser presente na minha vida. Pode ser a fofoca. Pode ser o pecado mais obscuro. Pode ser o pecado mais... que é isso? Isso é simples. Isso tem nada a ver. Isso é uma coisa costumeira, cultural. Isso é apenas cultura. Se vai contra a palavra do Senhor, não é cultura. Se vai contra a palavra do Senhor, não é banal. Se em alguma passagem a palavra de Deus falou contra esse costume, que é pecado, abandona. Lance-o fora da sua vida. Busque em Deus a sua restauração, a sua purificação, a sua graça de fato, para que não tenha que retornar a isto, mas que possa progredir. Progredir como? Versículo 3. E diz, ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua o que, igreja? Na sua o que, igreja? Nós fomos batizados na morte de... Olha isso. Somos batizados na morte de Cristo. Cristo morreu? Sim ou não? E Cristo está morto? Porque Cristo hoje, Ele vive. Ei, se eu sou batizado na morte com Cristo, ou na morte de Cristo, eu permaneço na morte de Cristo.
Eu pergunto para vocês, igreja, eu permaneço na morte de Cristo? Não! Não! É por isso que a igreja não pode ser morna e nem fria, porque ela não está morta. O batismo é um rito de passagem e não de estadia. Presta atenção, igreja. Versículo 4. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também, quem, igreja? Quem, igreja? Nós, eu e vocês, assim também nós andemos em novidade de... Andar em novidade de vida, igreja. Novidade de vida, jovem. Novidade de vida, adolescente. Oh, Senhor, o que é viver em novidade de vida? Sabe o que é? É aquilo que espanta o mundo. E espanta os seus colegas que não conhecem ao Senhor. Espanta os seus parentes, aqueles que não conhecem ao Senhor. Espanta a todos aqueles que por algum motivo estão em volta de ti e que não conhece a Deus. Isso é novidade de vida, porque a novidade de vida vai contra os achismos, vai contra a compreensão humana, vai contra a cultura, vai contra as músicas que escutamos por aí, vai contra a tudo aquilo que não é de Deus e passa nem perto de ser de Deus. O problema é definirmos o que é de Deus e o que não é de Deus. Com o que nós estamos acostumados, que não nos espanta mais. Esse é o detalhe. Espantar ao mundo com uma novidade de vida. A sua palavra, o seu posicionamento, os seus atos tem que espantar o mundo e o inferno. Agora, o que é viver novidade de vida? Como espantar esse mundo? Versículo 5. Vamos continuar. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança de sua ressurreição. Tem que espantar o mundo com uma ressurreição. E com a ressurreição da sua vida em Cristo Jesus. Porque o mundo pode te conhecer como você é antes de Jesus. Mas vem cá, o mundo tem que se espantar. Eles têm que olhar para vocês e não compreender que em vocês agora existe uma ressurreição. E eles têm que olhar, peraí. Este homem, esta mulher, este jovem, esta adolescente, não é mais aquele que eu conhecia no passado. Algo mudou, está estranho, está diferente. Peraí, tem algo que não está batendo com o que eu conhecia dessa pessoa. O que é isso? O que está acontecendo? Por que mudou o seu pensamento, a sua fala? Não fala mais como antes, não fala mais palavrão, não anda mentindo, não anda fofocando, não anda compartilhando as coisas que são comum àqueles que são do mundo e do inferno. A sua ressurreição em Cristo Jesus traz mudanças drásticas na sua e na minha vida. De forma que as pessoas olham para vocês e olham para mim e elas se espantam. Como eu já ouvi uma vez. Você, Giovanni? Para com isso. Eu te conhecia, Giovanni, no pagode. Eu te conhecia no samba. Tu, para com isso. Eles têm que olhar para a gente e se espantar. Mas não é com a palavra, não é por eu dizer, mas é pela minha atitude. É pelo meu posicionamento, é pela minha fala, é pelo meu comportamento. Estão entendendo? A minha ressurreição traz diferença. Como a ressurreição de Cristo Jesus trouxe diferença para a história da humanidade.
A ressurreição de Jesus espantou o mundo. E espanta até hoje. Ou estou enganado? Espera aí. Meu irmão, minha irmã, a sua ressurreição em Jesus. Jovem querido, amado do meu coração. A sua ressurreição em Cristo Jesus espanta o mundo. Espanta os seus colegas, as suas amigas. Eles percebem em você uma mudança tal, de que eles olham e falam, tem coisa diferente, não conheço, não é a mesma pessoa, não é as mesmas atitudes, não fala como falava antes, não xinga. Porque para crente hoje xingar, falar palavrão é normal. Eu não consigo compreender. Eu não consigo compreender, tá? De repente eu nem faço mais parte de algumas rodinhas. Problema. Ou quando tem a piadinha, ixi, o pastor chegou. Irmão, não fala nada sobre o pastor isso. Isso não fala nada sobre o pastor. Fala mais sobre você. Se você se preocupa com o pastor estar presente na sua rodinha de conversa, então eu vou te falar. Vamos passar pela ressurreição em Cristo Jesus. Porque está precisando alguma coisa ser alterada. Vocês estão me entendendo, igreja? Vocês estão me entendendo, igreja? Eu estou falando porque nós estamos em um tempo em que a igreja tem que ser igreja. O mundo está rugindo lá fora, está gritando, o mundo já não está aguentando mais. E o mundo está desejando uma igreja que se levanta com poder de vida, com poder de transformação, com poder de santidade. E Deus olha para nós e fala, a minha graça já te alcançou. Você já morreu a morte em Cristo Jesus. Viva a novidade de vida, a ressurreição. Você não foi batizado, porque geralmente a gente, de repente, até uma falha nossa. Porque no batismo a gente fala que morremos em Cristo Jesus, morremos em Cristo Jesus, morremos em Cristo Jesus, mas esquecemos que também em Cristo Jesus, como Ele ressuscitou, assim que o texto está falando, o apóstolo Paulo está declarando, assim como Jesus ressuscitou, você também em Cristo Jesus ressuscitou para uma nova vida, não é para a vida de outrora. A mudança. E não é um arrepio. Não é um arrepio. Não é língua estranha. Ah, vou falar língua estranha. Não é, esquece. É a sua mudança de mente. É a sua mente. É o seu caráter. É a sua alma que sofre mudanças internas e violentas, porque o Espírito Santo de Deus agora encontra uma casa que antes vazia, agora habitável, porque passou pela morte, foi limpa, foi purificada pela água, e agora existe limpeza, existe habitação, e o poder do Espírito vem e toma esta casa, e agora, cheio do poder do Espírito Santo, podemos sim viver uma vida de santidade. Crente, a ressurreição em Cristo é para vivermos santidade. E santidade não é meditação, santidade não é levitação, santidade não é na escuridão do meu quarto. A santidade, ela é visível, a santidade, ela é pública. A santidade é quando falam comigo. A santidade é quando eu dou uma resposta de Deus. A santidade é quando eu falo a verdade. A santidade é quando eu vivo em verdade e não em mentira. A santidade é quando, aonde eu coloco os meus pés, as pessoas observam em mim a presença de Deus. A santidade é quando os mandamentos de Deus, a sua palavra, para mim não é mais pesada e ela se torna leve, porque o fardo em Cristo Jesus é leve. Não há dureza e nem peso na palavra de Deus para aqueles que são de Deus.
Vocês compreendem isso? Se em algum momento a palavra for difícil, se a palavra, as leis, os mandamentos de Deus for pesada para você, entenda, querido, ei, espera aí, a minha carne está gritando, o meu eu está falando, porque a palavra de Deus é perfeita, é santa e é agradável. E é assim que se diz a palavra do Senhor. Vamos lá, verso 6. E diz assim: sabendo isto, sabendo tudo isso que nós conversamos agora, que a nossa velha natureza foi crucificada com Cristo, com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído. Corpo do pecado sendo destruído. E não sejamos mais escravos do... Não sejamos mais escravos do... Vamos lá, igreja. Vamos lá, igreja. Isso é para nós. Igreja é vida nova. Igreja é olhar para frente. Nós estamos avançando. Nós não somos mais escravos do... Entende isso? Não pode mais ter espaço na minha vida para mentira, para fofoca, para coisas obscuras, escondidas, inimizade com irmãos, inimizade com o irmão, coração fechado com o próximo. Vocês estão entendendo? Porque eu não sou mais escravo dessas coisas. Não sou mais escravo do pecado. Vamos lá, verso 7. Pois quem morreu está justificado do pecado. Está justificado do quê? Do pecado. Vamos para o 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Cristo. Nós vivemos com Cristo. Sabe o que é interessante, igreja? É que os apóstolos, os 12, os discípulos, quando Cristo foi assunto aos céus, ou um pouco antes, eles tinham uma preocupação de que Cristo fosse e que o que seria deles. Peraí, Senhor, mas o Senhor vai, e aí, o que será de nós? Quem fará as coisas que o Senhor fez? Peraí, Senhor, como é que vai ser? Pai, se o Senhor for embora, como é que vai ser? Como é que a gente vai ficar? E Jesus fala para eles: olha, na verdade, vocês farão coisas maiores das quais eu fiz. Olha, presta atenção, na verdade, vocês irão curar. Vocês irão trazer palavra de vida. Aonde tiver morte, vocês serão vida. Mas mesmo assim, eles ainda estavam, mas e agora? Como é que vai ser? Se Jesus for, peraí, meu Deus, Jesus foi. Ei, peraí. O que Cristo estava falando para os discípulos é: olha, eu estou contigo, eu estou com vocês. Não vai mudar nada, nada vai ser diferente. Porção plena do Espírito sobre a vida de vocês. Onde tiver 2 ou mais, ali eu estarei. Então, cremos que também vivemos com Cristo. Ei, irmão, olha só, presta atenção. Jovens, adolescentes, vocês estão com Cristo, ou Cristo está com vocês, na caminhada, aonde vocês vão, aonde vocês trilham. Não tem que ter medo de nada, não tem que olhar para outro lado, nem para a direita e nem para a esquerda, olhe apenas para frente, porque Cristo está com vocês na caminhada. Viva Cristo, viva a palavra de Cristo, não na igreja no domingo, não na igreja no domingo pela manhã, não nos encontros de sábado, não nos encontros de sexta-feira, mas todos os dias da vida de vocês, e verão o que Deus fará através da vida de vocês. Assim como os apóstolos ressuscitaram mortos, assim como os apóstolos curaram, também nós o faremos.
porque não seremos nós, mas Cristo estando em nós. E é o tempo da igreja. 9. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. 10. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Irmãos, a nossa vida não tem outro sentido. A nossa vida não é o concurso. A nossa vida não é o carro novo, não é a casa, não é nem mesmo os estudos. A nossa vida é Deus. Agora, todo o resto vai ter sentido quando Deus estiver à frente de todas essas outras coisas. O meu concurso público só vai ter sentido quando eu lá estando, quando eu sendo aprovado, e lá estando, eu vivo Deus naquele meio. Vocês estão entendendo? Quando eu não levo uma folha de papel para casa, um clips, um grampinho, ou seja lá qualquer coisa que for. Ah, mas todo mundo faz. Problema. Você não faz parte desse sistema de todo mundo. O seu sistema é do reino de Deus. Entende? Estão entendendo? 11. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado. Assim também vocês se considerem mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Vivos para Deus em Cristo Jesus. Prestem atenção, queridos. Conhecer a vida de Jesus não é para que achemos bonito. Conhecer a vida de Jesus não é para que saibamos contar para outro. Conhecer a vida de Jesus não é para achar que sabendo se torna melhor ou mais santo de qualquer outro. Conhecer a vida de Jesus através da sua palavra é nos transformar também na vida de Jesus. Andarmos como Jesus andou, falarmos como Jesus falou, nos comportar como Jesus se comportou, fazer e realizar as coisas que Jesus fez, as coisas que Jesus realizou. Isso é conhecer a vida de Jesus. Isso é viver em Cristo Jesus. Todo o resto da sua vida só vai ter sentido se o seu alvo for Cristo Jesus. Entende? Se o seu alvo é estar em Cristo Jesus e viver em Cristo Jesus, você vai ser o melhor profissional, porque você está em Cristo Jesus. Você vai ser o melhor estudante, porque você está em Cristo Jesus. Você vai ser o melhor marido, a melhor esposa. Você vai ser o melhor filho. Você vai ser o melhor tudo que você quiser ser, porque você está vivendo em Cristo Jesus. Todo o resto é resultado da sua vida em Cristo Jesus. Então, o nosso alvo tem que ser agradar a Deus. Amém, queridos? Mas tudo isso só é possível através da morte em Cristo e ressurreição em Cristo. Se morremos em Cristo e ressurgimos em Cristo, ressuscitamos em Cristo, nova vida nós temos. Compreende isso? Agora isso tem que ser prático, isso tem que ser vida real. Vamos para o 12, já estou encerrando, queridos. Estou encerrando agora. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal. Ei, quem é que não pode permitir o pecado reinar no meu corpo? Quem? Então é minha atitude. Fazendo com que vocês obedeçam às suas
paixões. Então não podemos obedecer às nossas paixões. 13. Também não ofereçam os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de injustiça, mas, eu estou mostrando a mão aqui, mas também tem a língua, também tem os olhos, também tem os pensamentos. Como pessoas que passaram da morte para a vida, 14, ofereçam a si mesmo a Deus e ofereçam os seus membros a Deus, como instrumentos de justiça. Como é que nós fazemos isso? Como é que nós fazemos isso? Obedecendo a palavra, obedecendo os mandamentos, seguindo as leis do Senhor. Os meus membros não vão sentir peso na obediência, porque eu já estou em Cristo Jesus. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês. O pecado já não tem domínio sobre nós. O pecado não tem domínio sobre a sua vida. Pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Lembrando que essa lei aqui não é a lei de Êxodo, viu? Não é os mandamentos de Êxodo. Essa lei aqui são leis que circuncidava aos mandamentos. Isso aí é um outro momento que a gente pode falar sobre isso. Mas a gente vive agora sim sobre a graça, porque a graça me alcançou. A graça veio sobre mim, trouxe perdão, limpou, certo? Através de Cristo Jesus. Veio sobre a minha vida agora uma ressurreição em Cristo Jesus. E agora eu vivo em Cristo Jesus. Pela vida em Cristo Jesus, a vida de Cristo em mim, eu vivendo a vida de Cristo. E todos que olharem para mim saberão que não vivo mais eu, mas vive Cristo em mim. Amém, igreja? Vamos ficar de pé?